João, 2025 está aí. Quais são os principais temas que você está enxergando? Olha, na economia global, Carol, eu acho que a gente vai ver a continuidade do chamado excepcionalismo da economia americana, que é um crescimento mais robusto. Inclusive, isso pode se aprofundar em 2025, né? Além disso, eu vou estar prestando muita atenção no sequenciamento e na intensidade das políticas do Trump, né? Ele elegeu basicamente 4 grandes áreas econômicas em que vai mexer. Tem uma agenda fiscal, tem uma agenda de imigração, uma agenda que é de tarifas, né, alfandegárias, e uma agenda de desregulamentação. Então, entender o que vem primeiro, em que intensidade, vai ser importante para entender a economia global em 2025, né? E principalmente a parte tarifária, em que a gente tem narrativas que são bastante díspares dentro do governo Trump que está se formando. E aí a gente vai tentar entender para onde isso vai ter implicações não só para a economia americana, o próprio Fed, mas para a economia global. Perfeito, João. E nesse episódio vamos explorar como as carteiras e os mercados globais estão terminando 2024 e as perspectivas para 2025. Fique aqui e acompanhe com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos no exterior. Estou aqui, como sempre, com João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG. Seja muito bem-vindo, João. Um prazer, Carol. Marcelo Santucci, Co-Head de Portfólio Solutions Global e CIO. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. João. Sempre muito bom ter vocês aqui, esse episódio especial, esse último da virada do mês, né? E vamos falar sobre os principais acontecimentos de 2024 e sobre as nossas perspectivas para 2025. João, você mencionou a continuidade do excepcionalismo da economia americana, né? Como é que você viu, o que se destaca mais em 2024? Olha, de fato teve isso, né, assim, uma economia americana que surpreendeu pela sua resiliência, né, o que não foi observado, por exemplo, na Europa, que começou bem o ano, depois perdeu um certo movimento. China sempre complicado, mas até o final do ano sempre questionamentos em relação ao crescimento. Então, de fato, a economia americana, ela surpreendeu positivamente. É claro que conviveu com esse crescimento forte americano, por outro lado, um desaquecimento do mercado de trabalho, né, e chegou até a dar um certo frio na barriga do Fed, do mercado ali em agosto, quando a gente teve um relatório de emprego muito ruim. O mercado chegou a acreditar que vinha uma recessão iminente e tal. A gente nunca acreditou nisso. A gente estava vendo uma economia resiliente, né? E isso está se provando e a gente acredita que isso vai continuar em 2025. E o outro ponto, que talvez tenha sido até mais volátil, foi a dinâmica de inflação, né, em particular nos Estados Unidos, né? No final do ano de 2023, a inflação estava muito baixa e estava todo mundo muito animado com essa queda da inflação. O próprio Fed chegou a induzir o mercado a acreditar que podia haver corte de juros iminente. O mercado chegou a acreditar em 6 ou 7 cortes de 25 pontos base no ano de 2024. Depois veio a inflação muito alta em janeiro, a gente acha que tem uma sazonalidade residual, e o Fed puxou, né, o freio de mão ali e disse, olha, vamos ter que ver. O mercado chegou a discutir se teria que ter alta de juros, né, em algum momento, essa coisa toda. Depois teve esse episódio de agosto que eu mencionei, do frio da barriga de uma recessão. O mercado volta a precificar muitos cortes de juros. Enfim, foi um ano bastante volátil, sobretudo nessa questão da renda fixa, tá? Mas a gente sempre acreditou na continuidade do crescimento e numa tendência de desinflação gradual, não linear, né, mas que permitiria ao Fed, assim como outros bancos centrais, cortarem os juros. Acho que uma outra grande tendência que a gente viu em 2024 foi finalmente o início dos ciclos de corte de juros nas principais economias desenvolvidas. Perfeito, João. E até vou pegar esse gancho, né? Você falando da renda fixa desse ano, né? Que foi volátil. Santucci, fala pra gente, né? Como as carteiras se posicionaram, como vocês se posicionaram, e como isso repercutiu, né, na alocação das carteiras. Vamos falar primeiro de renda fixa, né? Vamos falar aqui, vou pegar uma cola, né, dos benchmarks. O principal benchmark aqui, o Global Aggregate, deu menos 1,19, né? O High Yield, né? O Barclays Global High Yield deu 9% positivo, e o Investment Grade 3,64. Então, contextualiza isso para a gente dentro do que o João falou. Perfeito. O João descreveu essas expectativas e movimentos de taxa de juros que revelaram exatamente essa alta volatilidade, ou seja, essa oscilação de preços que teve muito intensa em 2024, a própria curva de juros americana.
Acho que o Banco Central americano teve um pouco de parcela de participação, não vou dizer culpa nisso, de ficar muito ativista, né, ser muito ativo na comunicação e ora, até corroborou um cenário em que os agentes imaginavam que ia ter essa recessão, em outro momento ele foi super cauteloso, fazendo os agentes imaginarem que não ia nem praticamente ter quase chance de corte. Acho que o que a gente, se beneficiou bastante aqui na casa, na gestão dos portfólios, é ter esse cenário que o João falou, que a gente ficou fiel a um cenário de desaceleração controlada, a um soft landing, né. Obviamente a gente ficou muito atento a todos esses movimentos, mas, o mercado deu muita oportunidade de nós, de maneira ativa, operarmos o vencimento médio da carteira de renda fixa dos portfólios, o chamado duration, tá. Eh, Ora o mercado pega o 10 anos, o título de 10 anos do Tesouro Americano, ele chegou a bater 3,65, chegou a bater 4,65, está 4,25 agora. Ele ficou oscilando de maneira muito, muitas vezes durante o ano. E a gente foi pegando movimentos, em momentos que o mercado ficou muito, achando que não haveria chance de muitos cortes, para alongar um pouco os vencimentos e capturar um retorno, um yield pactuado, um yield maior nas carteiras. E nesses momentos que o mercado entrou um pouco em quase que um pânico, ou imaginando que poderia ter uma reunião emergencial do Fed, e as taxas fecharam para baixo de 3,80, 3,60, a gente foi lá e a gente capturou esse ganho de capital mais rápido e diminuiu a duração média. Ah, Quando a gente olha esse Barclays Aggregate com rentabilidade negativa e que a taxa, se tem uma duração média de mais de 7 anos, a taxa de início do ano para a taxa agora está mais alta. Então a marcação ao mercado caiu. Nós fizemos não só o movimento de aumentar e diminuir a duração média em resposta ao mercado, as oportunidades, mas também a gente migrou um pouco dos recursos para papéis ligados à inflação. O João falou que o mercado chegou a precificar inflações, a inflação implícita abaixo de 2%. Então, comprando papel, as TIPS de inflação, a gente comprou papéis com implícita abaixo de 2, ela está a 2,40 agora, e o próprio juro real da renda fixa lá fora, as NTNBs americanas, eles passaram a oferecer retornos acima de 2%, acima da inflação. Então foi muito potente os portfólios também participar disso, e a gente capturou isso nos portfólios. Você mencionou o Investment Grade 3,64, o High Yield 9. A gente fez uma migração em função do cenário nosso e de uma desaceleração suave controlada pelo Banco Central, uma economia americana super saudável. A gente acabou migrando parte do risco corporativo de mercados emergentes para o mercado de High Yield americano. Isso também beneficiou bastante os portfólios. Você fala, poxa, se a gente pensar bem, 9% de retorno em dólar é praticamente quase um retorno de bolsa. O S&P 500, né, ele tem um retorno anualizado, um período bem longo, de 9,5% mais ou menos. Então, através da renda fixa, a gente conseguiu ter um retorno de bolsa praticamente. Então, é um cenário que a gente explorou bem nos portfólios, essa gestão ativa, e deixando o mercado oscilar muitos extremos, e a gente foi bastante fiel a todo o time, né, de research, o cenário do João, o nosso time todo, quando a gente olhou em comitê, a gente falou, olha, o mercado está exagerando para um lado e para o outro. Essa é um pouco a importância também de ter um time dedicado olhando isso e tentando não errar tanto, né, e pegar os dados e trabalhar em benefício dos portfólios. Mas eu acho que o recado importante é que o mercado de renda fixa tem dado grandes oportunidades de investimento e de pactuar uma taxa de início, né, bem alta em relação ao padrão histórico. Uhum. Ótimo. E aí depois a gente vai falar sobre o 2025 também para ver se a narrativa continua, né. Mas vamos falar também de ações, né, bolsa americana, excepcionalismo americano, né. Fala pra gente, assim, a sua visão, como é que vocês estão posicionados na parte de ações americanas, né. O S&P deu aqui em 2024, né, o S&P, tá dando 25, né, 25,5, e o MSCI All Country está dando 18%, em torno de 18% até no fechamento de novembro, né. Então 2 dígitos de retorno aí É o é segundo muito ano relevante. que o S&P estamos aqui final de novembro, né, finalzinho de novembro, parece que vai ser um ano muito forte também, novamente. Então 23 foi acima de 20, esse ano parece também tá com toda a cara que vai ser isso. Isso revela um pouco a força, que nem o João falou, excepcionalismo americano, em termos de crescimento,
em termos de inovação tecnológica, de de produtividade e de taxa de juros. As taxas de juros, a gente acabou de falar de renda fixa, elas são mais ou menos 2% acima das taxas que encontram-se em títulos corporativos ou soberanos mesmo na Europa. Por exemplo, na Alemanha, Estados Unidos contra a Alemanha, são quase 2% de diferença. Nem se fala em Japão. Então tem um benefício de taxa, um favorecimento dos Estados Unidos em termos de crescimento e própria a questão que é a questão de inovação tecnológica. Então, como nós somos gestores globais, e quando a gente olha em bolsa global, a gente favoreceu os Estados Unidos com essa visão exatamente do posição melhor dos Estados Unidos nesse aspecto. E quando a gente olha o all countries para o S&P, já é um benefício do S&P. E do S&P 500, quando a gente olha os setores ali, a gente ficou bastante construtivo para essa questão de inteligência artificial e segurança da informação. Então a gente fez um desvio tático a mais do que o próprio S&P trazia desses setores. Então estava sobrealocado nesse setor. Foi um tema que fez nós não apenas entregarmos resultados, não só o beta que o mercado traz, que é o que o índice dá, mas além disso, através dessa exposição a mais nesse setor. Um segundo setor foi o setor financeiro, os grandes bancos. Quando a gente olha, por exemplo, a questão da curva americana, ela começou o ano negativamente inclinada. A taxa de juros de curto prazo estava mais alto do que de longo prazo, porque o mercado esperava cortes. E a gente imaginava que essa curva ia se normalizar, ou seja, ter uma inclinação positiva, as taxas curtas mais baixas do que os retornos longos. E esse movimento está acontecendo, o 2 anos com 5 anos, 2 anos com 10 anos, os 5 anos com 30 anos, ao ficar positivamente inclinado, teve um benefício do setor financeiro. E também depois das eleições, com a vitória do Trump, o setor financeiro se beneficiou muito. Índices financeiros, pega o XLF, que é um índice de financials dos Estados Unidos, só em novembro sobe 10%. No ano, sobe mais que 30%. Então foi um outro setor que a gente ficou sobrealocado. E o terceiro é um setor chamado mais de velho, né, de valor, é o setor de saúde. A gente acha que está bem descontado, ou seja, está um preço interessante. Ele não andou tão bem este ano, mas a gente também está mais alocado que os próprios índices, porque a gente está olhando quase que a segunda derivada desse movimento, que seria a questão do envelhecimento da população, a população que se preocupa mais com ganhos de saúde, estética e própria a questão de remédios, diagnóstico precoce. O setor de saúde tem muito a se beneficiar de um envelhecimento da população e de uma própria implementação de soluções tecnológicas dentro do setor de saúde. Então, através de um desvio geográfico do mundo para os Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos, pegar esses 3 setores, nos deu a capacidade de entregar retornos acima dos índices. Muitos gestores de renda variável dedicados internacionalmente, nesse grande rally dos Estados Unidos, durante muito tempo o mercado falou, puxa, será que vai ter recessão? A bolsa tem que cair. Então houve alguma volatilidade e mesmo alguns gestores dedicados não entregaram todo o movimento dos índices. A gente conseguiu entregar esse movimento do índice e superá-los em função desses desvios táticos da gestão ativa. Acho que isso é importante, quer dizer, trazer esse ponto de que a gestão ativa, tanto na renda fixa, né, com as alterações tanto dentro das classes de ativos quanto de duration, né, de prazo, traz um diferencial de retornos e trouxe esse ano, como também na renda variável, com essas mudanças tanto geográficas quanto também setoriais, também acabaram trazendo um retorno positivo, né? Então, a gestão profissional acho que traz essa vantagem realmente na gestão de portfólios internacionais também. Não, é um ótimo ponto para destacar. E aí, trazendo retornos já positivos em dólar, diversificando o portfólio, né, para quem está, né, com portfólio internacional. E aí, muito bom, obrigada, Santucci, falar de 2024, que foi um ano, né, importante para a gente destacar. E agora vamos falar 2025, né? João, um grande tema que você falou são as políticas tarifárias, né, do novo governo aí americano. O que você está vendo? Como isso vai impactar, né, a economia em 2025? Olha, eu acho que isso aí é uma grande incógnita sobre o governo Trump, né? A gente sabe que o Trump gosta de tarifas, ele iniciou essa agenda de tarifas contra a China, né? Depois o governo Biden manteve, até reforçou na parte tecnológica, mas enfim, existe acho que um grande hoje debate dentro do próprio governo Trump que está se formando sobre que caminho tomar, né? Existem 2 grandes teorias sobre como abordar isso.
Tem uma teoria que é muito baseada na figura do Robert Lighthizer, né, que foi o representante de comércio externo do Trump no seu primeiro governo e que foi quem capitaneou essa agenda de China, né? E ele, em 2020, escreveu um livro que se chama que nenhum comércio externo é livre, né? Então, e o argumento que ele faz ali são dois principais argumentos. Um é o seguinte, que qualquer déficit comercial tem que ser combatido. Isso é uma perda de riqueza. Você comprar mais de um país do que o país compra de você está perdendo riqueza, né? Isso precisa ser combatido com tarifas, né? Então, isso é uma visão muito forte sobre isso, de tentar trazer o déficit comercial para zero, né? Lembrando que os Estados Unidos têm déficits comerciais todos os anos desde a década de 80. Tá? Então, isso é forte, tentar trazer isso para o equilíbrio. E ele tem um ponto especificamente sobre a China, que é o seguinte: a China não é uma questão só comercial, é uma questão de competição estratégica e é preciso provocar um divórcio entre as duas economias. Então, a tarifa máxima sobre a China, se a China retaliar, melhor ainda, porque separa mais rápido, é bloquear completamente o acesso da China a tecnologias americanas e, inclusive, desincentivar, enfim, estudantes, né, trocas culturais, esse tipo de coisa. Então, uma tentativa de separação. Então, uma visão bastante dura sobre essa questão do uso de tarifas, tanto para a China quanto para o mundo, né? E tem uma outra visão, e essa visão hoje do Lighthizer, eu acho que ela está sendo capitaneada pelo Jameson Greer, que foi agora escolhido para o papel que o Lighthizer teve em 16 a 20. Tá? O Greer, ele foi, na verdade, um secretário do Lighthizer, então ele é muito alinhado com o Lighthizer, ele é a voz do Lighthizer nesse governo, né? Isso até é um ponto interessante, entender se o Lighthizer ainda pode ter alguma posição formal também é um ponto importante, tá? Mas fora isso, a gente tem uma visão que é muito mais branda sobre o uso de tarifas, né? Que é uma visão que eu diria que ela é hoje capitaneada por alguém muito importante, que é o Scott Bessent, que foi indicado pelo Trump para secretário do Tesouro, né? O nosso equivalente a ministro da Fazenda no Brasil, né? E o Bessent, que é alguém que tem uma experiência macroeconômica enorme e tem experiência de mercado, né, de Wall Street também enorme, muito bem sucedida, ele tem uma visão que é mais de um uso estratégico de tarifas, né? Ele chegou a mencionar em algumas entrevistas de alguns meses atrás que você poderia fazer uma coisa mais, de alguma forma, calculada no sentido de maximizar os ganhos, mas tentando evitar os custos que as tarifas trazem, né? O que seria isso? Ele chegou a falar, olha, vai colocando gradualmente, começa com 2,5%, depois de um trimestre aumenta para 5%, depois 7,5%, e dá tempo para o outro país para fazer coisas de liberação de comércio, de aumentar compras de produtos americanos, e aí, se cumprir certos requisitos, os Estados Unidos não aumenta a tarifa mais à frente. Então, seria um uso muito mais estratégico e muito menos danoso de tarifas, né? Isso é muito importante, né, tanto para os Estados Unidos quanto para o resto do mundo. Uma versão mais Lighthizer de tarifas, primeiro, ela é muito inflacionária, tá? Por exemplo, o que o Trump anunciou agora em rede social de 25% sobre México, Canadá e 10% sobre China, nossos cálculos, isso dá um choque de 90 bases de inflação, tá? Mesmo sendo um choque de oferta, é algo para o Fed ficar de olho, né? Cuidado com os efeitos de segunda ordem, poderia levar a uma postura muito mais cautelosa do Fed de interromper o ciclo de corte, essa coisa toda. Agora, como sempre, Trump a gente tem que ver, né? Às vezes sai no Truth, né, na rede social uma coisa, daí uma semana ele diz uma coisa completamente diferente, diz que teve um encontro maravilhoso, que já aconteceu, né? Ontem ele veio na rede social dizendo que teve um encontro maravilhoso com a presidente do México, que ela prometeu que vai acabar com a imigração ilegal, com a entrada de drogas. Então, enfim, Trump sempre tem essas idas e vindas, é muito ruidoso, é difícil separar o joio do trigo, né? Mas, enfim, o Scott, ele tem essa visão muito mais comedida. Então, o que vai ser de um lado ou de outro é importante. Uma coisa pode ser muito mais inflacionária e muito danosa para o mundo, né? Se vem 60% sobre China e tarifas sobre todo o resto do mundo, é muito danoso, né? E acho que vai acabar, na verdade, jogando para mais excepcionalismo americano, porque vai ter maior dano sobre a economia chinesa, europeia, né? E tem um dano que já começou a acontecer, que é um dano sobre confiança, né? A confiança empresarial começa a sofrer em outros países, né, por causa dessa perspectiva de guerra comercial. Então, esse é um ponto importante, entender qual vai ser o caminho que o Trump de fato vai escolher. Para além desses ruídos, né, que vai ter em rede social, qual é o caminho escolhido vai ser importante para a Fed, importante para dólar, né? Se ele for muito pesado em tarifas, é um dólar muito mais forte, se for mais leve, não é tanto assim,
né? Se for mais leve, não impacta tanto o crescimento de outros países, se for mais pesado, impacta mais, então vai ser muito importante, acho que é um dos pontos-chave. Claro, toda a agenda Trump ela é complexa, né? A gente vai ter que ver fiscal, né? Toda a parte de regulação, mas especialmente essa questão de tarifa vai ter muitas implicações macroeconômicas sobre dólar, sobre juros, sobre bolsas globais, crescimento global. Muito interessante. E dentro desse contexto todo, né, que o João colocou, Santucci, como é que os portfólios estão posicionados para 2025, né? Tem muita atenção aí, né? Claro, um governo Trump, a gente espera um pouco mais de, o João falou ruído até de headline, né, de notícias. A gente precisa ver o que realmente de fato vai ser entregue. Agora, o é importante a gente avaliar, obviamente a gente posiciona os portfólios com um cenário, um horizonte de investimento de 3 a 5 anos, mas a gente reavalia todo dia, né, e formalmente uma vez por mês, e se tiver para fazer algum ajuste, estamos obviamente atentos ao desenvolvimento dessas evidências. Mas hoje, como o João descreveu, a gente segue novamente entrando um novo ano com os Estados Unidos se destacando. Ele é o melhor aluno da classe, só que a classe vai mal, né? Em questão de crescimento, mesmo inflação. Então é um excepcionalismo nesse sentido. Ah, Quando a gente olha novamente, a gente segue posicionado, vendo um ótimo ponto de partida da taxa de juros. A preocupação, né, com inflação, a gente está expressando de duas maneiras. Mais papéis ligados à inflação, dado que mesmo depois que o Trump foi eleito, as inflações implícitas saíram de 2,20 para 2,50 e voltaram, estão 2,40 agora. Parecem bem ancoradas ainda. Então, se tiver um problema de inflação muito alta, o detentor desse papel vai se beneficiar dessa inflação realizada ser maior que a implícita. Do ponto de vista juro real, as taxas voltaram para casa de 2,20%, que parece muito potente ainda. Então, parte do portfólio rodando a inflação mais do que 2%. O segundo ponto, nossa estratégia como de 2024 na renda fixa, eu falei um pouco da duração média do portfólio, a gente tinha a maneira que a gente implementou essa arbitragem entre o cenário nosso e que as telas estavam se movendo, foi quando as taxas ficavam altas, a gente sempre manteve uma carteira alocada em ótimos papéis de crédito corporativo de alta qualidade, mais papel de inflação, de uma duração média de 3 anos e meio a 4 anos. E como é que a gente puxava essa duração média? Comprava um título bem longo, de 20 anos, 30 anos, do Tesouro Americano, para puxar o yield médio. A gente fez isso algumas vezes com bastante sucesso. Dada o resultado das eleições e a preocupação um pouco com essa política tarifária, eventualmente se a inflação começar a rodar um pouco mais alta, a gente acha muito bom a taxa de usar a renda fixa, mas se o mercado oscilar, eu não quero mais usar um título longo, porque a gente imagina que o prêmio de risco, né, da curva de juros, talvez essa curva de juros americana, ela opere de uma maneira mais inclinada. Essa ponta longa, como se fosse a asa do avião, ela pode chacoalhar um pouco. Então eu prefiro pegar títulos e rolar, ou modá-los de 3 anos e meio a 4 para 4,5 a 5, mas no core, e não mais fazendo aquela estratégia de barbell, que a gente chama de... né? Mas a gente ainda vê com olhos bons papéis de crédito, de alta qualidade, um pouco, agora que as taxas se elevaram, aos 10 anos agora 4,20 mais ou menos, ter papéis ligados a grau de investimento rodando a 5,20, 5,30 e um pouco de papel de high yield americano rodando a 7,5. Esse agregado dá uns 6,5 mais ou menos de retorno, ainda classificado como grau de investimento, essa carteira, esse portfólio. Então, a questão do questionamento de taxa terminal, quando o mercado ficou muito otimista, colocou uma taxa terminal do Fed na casa de 2,5, o 10 anos americano era 3,60. Agora o mercado vê uma taxa terminal de 3,75, mais ou menos, Isso, João? 3, Quase 4 que o mercado está colocando. A gente acha, olha, está um pouquinho acima da nossa estimativa, mas claramente é uma recalibragem da taxa terminal. Uma informação importante, ainda parece que é um cenário de queda de juros, e o Banco Central tem capacidade de monitorar a velocidade dessa queda. Agora, se a taxa terminal que o mercado espera é entre 3,75 e 4, o 10 anos americano tem um prêmio e está rodando a 4,30, 4,40. Né? Então, e o grau de investimento com 1% acima, o investment grade 300 vezes acima. Então, você começa a ter capacidade de pactuar um retorno esperado, já pactuado, na casa de 6,5%, 7%. Isso é muito bom para o investimento em dólar lá fora. O outro ponto é na renda variável. Ora, essa economia, ela parece que vai muito bem nos Estados Unidos.
Se tiver menos corte, a gente pode ter algum tipo de expectativa de um mercado acionário um pouco, talvez não tão exuberante quanto em 2024. A gente ainda espera retornos positivos da Bolsa, Estados Unidos ainda sendo melhor que outras regiões do mundo. Eventualmente, se tiver um cessar-fogo, alguma questão de Rússia com Ucrânia, acho que a Europa pode dar uma subida, mas estruturalmente acho que os Estados Unidos tende a acabar o ano em melhor posição que as outras regiões do mundo em termos de renda variável. O que a gente está fazendo um pouco eu falei os 3 temas que a gente está explorando dentro dos Estados Unidos, a gente tinha uma intensidade dessa sobrealocação em tecnologia da informação e serviços de informação, de quality tech, que a gente chama, maior. O que a gente está fazendo é o seguinte, a gente continua sobrealocado, mas estamos diminuindo um pouco isso e aumentando mais financeiro e saúde. O que isso quer dizer? Com a perspectiva de um juro mais baixo, que foi em 2024, em 2025, talvez outros setores possam também ter um comportamento positivo. Essa discrepância entre as grandes as 7 magníficas versus o resto, né, do S&P, que a gente chama, as 7 puxaram índices, as 493 não puxaram tanto. Talvez seja mais um equilíbrio entre as 500 ações, não só as 500, mas de forma geral, o retorno do S&P talvez seja mais distribuído não só entre vários setores. Por isso a gente está suavizando um pouco essas intensidades. Mas ainda parece um mercado bem robusto para a renda variável o ano que vem. O ponto a ser discutido é a questão da moeda, né? O dólar ficou forte, o dólar americano. Poxa, o euro bateu, né, 1,04, 1,5, 1,05. Você viu um dólar forte contra todo mundo e também muito contra os mercados emergentes. Então, o ano de 25 tem cara de ser um dólar, no mínimo, não tem cara de dólar fraco, mas precisa ver o quanto que isso impacta a própria economia americana. Mas nossos portfólios lá fora ainda são totalmente orientados em dólar, então a nossa moeda lá neutra é o dólar, a gente segue confiante. Surgindo oportunidades de ter uma parcela disso em euro, em ien, em pound, a gente pode fazer, mas não é o caso agora. A gente está 100% alocado na moeda em dólar americano. A gente acha que ele vai continuar performando melhor que as outras, até pelo diferencial de juros, né, de carrego que ele tem contra as outras regiões do mundo. Ótimo, muito interessante. Muito obrigada. Muitas boas oportunidades que a gente está vendo. 2024 teve e 2025 a gente está vendo muitas boas oportunidades. Aí você passou, acho que por todas aí, renda fixa, renda variável. João contextualizou aí o cenário macro. Temos que ficar atentos, né? Acompanhar bem de perto. E acho que esse é o nosso trabalho aqui, né? Dentro de Portfólio Solutions, vocês que estão acompanhando e fazendo essa gestão ativa. E muito obrigada. Eu acho que estamos fechando o ano com boas notícias, né? Muito bom. Muito obrigada. Sempre uma aula estar aqui com vocês. Muito bom. Espero vocês em 2025. O próximo episódio é 2025. Beleza. Obrigado, Carol, João. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Para se manter atualizado, se inscreva no canal do BTG Pactual. Espero vocês em 2025. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!